Eu vi que ele ligou aqui, falei, já ligou? Vai, volta lá, né? Mas não precisa de microfone, né? Não, pode falar que tá ligado. Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Porque Ele mesmo disse, quando esteve na terra, e continua dizendo, que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Então eu tenho plena convicção que Ele está entre nós, através dos mensageiros da luz, né? Que tem ajudado a humanidade nessa difícil travessia que nós temos, muitas vezes por nossos próprios meios, né? Nós podemos simplificar e nós complicamos a nossa vida. Então é muito bom estar aqui, é um privilégio estarmos aqui, termos ouvido as músicas, né? Na voz da nossa companheira Silvana, que eu falei para ela, eu fecho os olhos, porque quando eu fecho os olhos parece que entra, né? A música vem assim pelos ouvidos e chega ao nosso coração. Então isso é muito bom, nos preparando para essa noite de hoje. E eu agradeço a espiritualidade de luz que está aqui conosco nesse momento, os mentores desta casa que prepararam todo o ambiente para estarmos aqui na palestra da nossa companheira Mariane, e os amigos desencarnados que estão lotando esse recinto também, porque nós somos os encarnados, dá para contar, os desencarnados não, porque eles estão vindo conosco nos dias de estudo, nos dias de atendimento, aqueles que se encontram necessitados como nós de amparo, e no dia de hoje na palestra, porque tudo isso fortalece-nos em espírito. Nós somos espíritos eternos. No momento estamos encarnados, mas nós temos companheiros desencarnados na nossa companhia também, tá? Então agradeço a Jesus e aos seus mensageiros, os socorristas, os orientadores que estão aqui conosco nessa noite. Possamos ter uma noite proveitosa, porque tudo que é nos lembrado, né? Porque nós sabemos, nós temos que ser lembrados, porque senão a gente esquece. Então todos os livros que lemos, as mensagens que a espiritualidade nos traz, os palestrantes, as pessoas que vêm falar conosco, são todos para nos lembrar de que, apesar da caminhada ser difícil, ela é ininterrupta, ninguém volta. Você pode até parar ou ir mais devagar, mas ninguém retrocede. Então nós temos que ser lembrados para nos fortalecermos e seguir em frente, por mais difícil seja. Pelos piores momentos que estejamos passando, o momento vai passar e nós vamos seguir fortalecidos. Então, nossa irmã Mariane, com o amparo da espiritualidade amiga, o microfone é seu. Obrigada. Amém. Boa noite. Meu nome é Mariane. Sextou, né, galera? Todo mundo cansado, olhando as carinhas aí. Eu tentarei ser breve e bem sucinta, para que vocês possam estar compreendendo o conteúdo que eu trouxe hoje. Bom, o tema da minha palestra de hoje é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que todo mundo tem em casa, né? Evangelho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O que será que significa isso? Então, lá no comecinho do capítulo 16, fala da salvação dos ricos. Nossa, mas o que é isso? Salvação dos ricos? Então o Evangelho ele traz a seguinte mensagem: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou ele aborrecerá um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, será que está falando realmente sobre religião? Que eu não posso acreditar em 2 deuses?
Por incrível que pareça, não é isso o significado. Então eu vou passar um vídeo para vocês e depois eu vou estar explicando, tá? Ah, obrigada, eu tenho minha garrafa aqui também. Bom, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quem poderá, pois, salvar-se? Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, o jovem rico chegou em Cristo e perguntou o que ele deveria fazer para poder entrar no reino dos céus. E Jesus disse a ele que ele teria que deixar a riqueza e servir a Deus. E ele fala os mandamentos, né? Honrar pai e mãe, não roubareis, etc, né? E o jovem ficou muito chateado porque ele teria que deixar os bens materiais para poder entrar no reino dos céus. Quando a gente desencarna, a gente não leva nada dessa vida, só os sentimentos e as boas ações. Por isso que eu faço uma pergunta para vocês hoje: vocês estão fazendo boas ações? Vocês estão perdoando? Vocês estão tendo um desprendimento dos bens terrenos? A nossa casa, o nosso carro, as dívidas, os boletos, tudo vai ficar aqui quando a gente desencarnar, né? A gente só leva as coisas boas mesmo. E o jovem ficou decepcionado. Vocês observaram que ele foi embora triste, ele não aceitou. Aí Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não é generalizado, tá, pessoal? Tem muita gente aí, bem financeiramente, que ajuda, próximo, desencarna, vai direto para o plano espiritual. Mas o que ele quis dizer? Que as pessoas que são apegadas à matéria, é muito difícil conseguir para o plano espiritual. Não vai, porque eles são apegados, eles ficam aqui querendo ficar na matéria mesmo, né, com a matéria deles, e não vão embora. Bom, resguardar-se da avareza. Alguém que sabe o que significa a palavra avareza? No dicionário está assim, ó: pessoa que se preocupa excessivamente de querer acumular dinheiro, sovinice e avidez, falta de generosidade, mesquinhez. Então, não é só aquela pessoa que é assim, tá? Mão de vaca, que eles chamam. É aquela pessoa também que só se preocupa em acumular bens, em ganhar dinheiro. Ai, mas eu levanto, eu trabalho, eu pago minhas contas certinho, então eu tenho que pensar em ter um dinheiro também para o meu conforto, para o meu descanso. O Evangelho não fala isso. O Evangelho fala que você não pode viver todos os dias só pensando em dinheiro, em bens materiais.
Você também tem que aproveitar a sua vida. Você tem direito de descansar, curtir as suas férias, quem trabalha. Quem não trabalha, um tempo para você. Tem muita gente que cuida de pessoas doentes, idosas, né, etc. Tem que também ter um tempo ali para sua mente. Mas a pessoa avarenta é aquela pessoa que só fica em pró do dinheiro. Jesus na casa de Zaqueu, acho que todo mundo já ouviu, né? O Zaqueu, ele era um homem bem baixinho, um pouco menor que eu. Ele conseguia ser menor que eu. E aí, Jesus estava passando por Jericó. E como vocês viram, as pessoas seguiam Jesus. Porque ele era muito certo nas palavras, humilde, bondoso. Então, vocês viram a multidão que acompanhavam ele, né? E então, quando ele estava passando por Jericó, o Zaqueu ficou sabendo e avistou ao longe aquela multidão chegando perto da casa dele. O que ele fez? Como ele era muito baixinho, ele subiu numa árvore para poder chamar a atenção de Jesus. E todo mundo lá perto querendo tocar em Jesus, conversar com Jesus. Jesus era famoso. Pensa numa pessoa famosa, era Jesus. Quando Jesus chegou próximo, o avistou e falou: pode descer, Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. E as pessoas ficaram chocadas, ninguém acreditou. Por quê? O Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. E para quem não sabe, os publicanos eram cobradores muito severos de impostos na era do Império Romano. E eles eram muito ricos e não perdoavam dívidas, eram rígidos. Então as pessoas falaram assim: ah, você não pode, Jesus, ele é uma pessoa de má vida, ele tem má conduta, julgando, né, Zaqueu? E Jesus, como era perfeito, não julgava, ele sempre conduzia a situação ali da melhor forma possível. Ele disse: todos têm a chance de escutar as palavras, né, de Deus. Então, quando Zaqueu se apresentou para Jesus, Jesus foi até a casa dele e lá, no momento em que eles se encontram, ele se entregou diante daquela força. Porque, gente, se vocês assistirem os vídeos, lerem o Evangelho, lerem a Bíblia, né? Aqui no Espiritismo a gente não tem costume de ler a Bíblia, mas é o Evangelho baseado na Bíblia, segundo o Espiritismo, né? A palavra de Jesus refletia muito Deus. Então era ali uma energia, uma concentração de espíritos de luz muito forte. E até a pessoa que era mais incrédula acreditava, sentia essa força. Então Zaqueu, ele se entregou, ele sentiu Deus ali naquele momento. E ele disse: meu Deus, Jesus, eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres, e para as pessoas que eu fiz mal, eu vou dar 4 vezes mais. Porque ele fez mal para as pessoas, ele era cobrador de impostos, mas ele se arrependeu. E o que aconteceu? Jesus criticou, julgou ele? Não, Jesus perdoou. Então Jesus disse que aquela casa naquele momento recebeu a salvação, porque o Zaqueu, ele também era filho de Abraão. Se vocês escutam assim: ah, Abraão, naquela época se falava muito de Abraão. O que era Abraão? Abraão significa pai da fé. Abraão é Deus, entendeu? Então Jesus falou: não, Zaqueu também é filho de Abraão. Não somos todos irmãos, filhos de Deus? Ele encontrou a salvação, ó. Ele entendeu o erro dele, ele vai se redimir, ele se entregou a Deus e ele está perdoado. E acabou. Então Jesus falava que ele foi salvar o que estava perdido, né? Que na verdade Zaqueu se encontrou. Então qual é o resumo disso? Que nós podemos nos sentir pequenos como Zaqueu, porém ainda mesmo pequenos, mesmo sendo sementinhos, como dizia Chico Xavier, nós somos escutados por Deus. Ao nosso redor, gente, o tempo todo tem ali os anjos de guarda, os espíritos de luz, que a gente fala: ai, tanta gente, como que Deus vai escutar a minha prece? E escuta, gente, nós somos cercados de luz. Basta você fazer uma oração ali no momento de desespero, de agonia, alguém vai te escutar espiritualmente e essa prece vai chegar lá em cima. Então nós precisamos acreditar e ter fé, né? Então nós somos vistos e escutados por Deus, assim como Zaqueu foi. Ficou claro? Deu para entender? Então tá bom. Logo em seguida no Evangelho vem a parábola do mal rico. O que é a parábola do mal rico? Era um senhor, começa assim, ó: havia um homem rico que se vestia de púrpura, com púrpura e linho, então ele era chiquetoso, né? E
na porta da casa dele tinha um mendigo chamado Lázaro, que coitado, gente, jogado no chão, muito doente, cheio de feridas. Naquela época não tinha remédios, vacinas como hoje, as pessoas cheiravam ruins mesmo, jogadas, ninguém ajudava. Ninguém não, né? Que veio Jesus para ajudar, né? Para salvar. O que aconteceu com Lázaro? Ele morreu, foi para o céu. Deus ajudou, foi para o plano espiritual. O que aconteceu com o homem rico? Foi para o inferno. No Evangelho está escrito inferno, tá? A gente fala que é umbral, mas no Evangelho, na Bíblia, está escrito inferno. Por que ele foi para o inferno, hein? O que será? Ele ajudou Lázaro? Ele se vestia com púrpura e linho. E Lázaro comia o quê? Só as migalhas desse homem rico. Quando ele chegou no inferno, ele se lamentou muito, porque ele percebeu o erro. Ele colheu o que ele plantou. A gente não fala aqui no Espiritismo que o mundo dá voltas, que a gente colhe o que planta. É bem essa realidade mesmo. E chegando lá, ele ainda falou para Deus: ai Deus, por que Lázaro foi para o céu e eu estou aqui em sofrimento? Molhe o seu dedo na água e dá um pouco para mim de beber. Aí Deus respondeu assim para ele: não, você já teve o que você mereceu na terra, você já aproveitou. Eu te dei a riqueza para você ajudar quem necessitava, você pegou tudo que você tinha para si mesmo. A gente não vai usar as palavras, tá? Que no Evangelho está bem difícil a linguagem, mas eu estou explicando do jeito que eu entendi. Então, ele falou assim, ó, Deus lhe disse: lembrai-vos de que recebestes vossos bens em vida, e Lázaro recebeu somente males. Então, por que Lázaro estava no céu? Ele não ficou em momento nenhum xingando o rico. Ele aceitou aquela ele aceitou aquela situação, pedindo perdão para Deus, pedindo perdão até pelo homem, e foi acolhido. E infelizmente o homem rico acabou indo para as trevas, né? E o que a gente pode tirar de conclusão? Fazer o bem sem ostentação. Já ouviram isso? Muitas vezes, né? A gente tem que fazer o bem muito, o mais que a gente puder. Amar o próximo como a ti mesmo, agradecer o que tem. Às vezes a gente está num ambiente simples, na rua, a gente vê uma pessoa derrubando uma coisa no chão, vamos lá ajudar, a gente pega, não custa. Estamos no nosso ambiente de trabalho. Ô, lugar difícil, hein? Brincadeira, é um lugar legal, hein? Mas às vezes nosso ambiente de trabalho fica um clima pesado, porque todo lugar tem as suas dificuldades, né? E o que a gente tem que fazer? Resignar, ter paciência. Paciência com o coleguinha, principalmente, né? Então a gente tem que tentar sempre superar e ser melhor. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar, né? Logo em seguida, gente, vem a parábola dos talentos. O que fala a parábola dos talentos? O Senhor, Jesus falava muito por parábolas, porque naquela época as pessoas não tinham a compreensão que nós temos hoje. Então ele contava as historinhas, que são parábolas, citava exemplos, e aí as pessoas falavam: ah, agora eu entendi, eu não posso ser igual ao fulano, ao personagem da história. Entenderam porque ele falava por parábolas? Então tá assim, ó, o Senhor age como um homem, queria fazer uma longa viagem para fora do país e entregou seus bens para seus servidores. Então Deus age como esse homem. Era dono, vamos fazer assim, ó, uma fazenda, faz de conta. Aí ele tinha os servidores dele. Ele falou: ó, pessoal, chega mais. Estou indo viajar, vou demorar, vou viajar para fora do país. Então o que eu vou fazer? Eu vou distribuir meus bens para vocês três, eram 3 servidores. E vocês têm que cuidar desses bens da fazenda. E o que tem que fazer numa fazenda? Crescer, progredir, né? Ou vai ficar parado? Aí o dono da fazenda vai lucrar? Não, né? Então o que ele fez? Ele pegou 5 bens, deu para o primeiro, 2 bens deu para o segundo e 1 para o terceiro, que ele achou o merecimento de cada um. Ai, por quê, Mariane? Não sei, está escrito no Evangelho, brincadeira. É porque o primeiro, de repente, era mais... É como a gente fala, aquele funcionário que trabalha mais, sabe? Trabalha mais tempo, etc. É isso. O que recebeu 5, gente, ele multiplicou os bens. Olha só como ele era esperto. O segundo recebeu 2, não recebeu? Ele também multiplicou, mais 2. Agora o primeiro, ele fez assim: ai, o que eu vou fazer com isso aqui? Cavou um buraco, escondeu lá dentro e tapou. E foi descansar. O que
aconteceu? Retornou. O homem, né, retornou da viagem. Oi, pessoal, e aí, como é que foi? Vem cá. Os 3 funcionários chegaram. E aí, cadê os bens? Quero ver. O que tinha assim falou, olha, senhor, você me confiou esses bens. Então, eu estou te devolvendo os 5, o dobro que eu ganhei. O que tinha 2. Eu também me esforcei, aqui estão os seus 2. E eu ganhei 2, tudo bem? Parabéns, perfeito. Aí o terceiro chegou. Tá aqui, ó, eu guardei. O que importa é isso. Tô te devolvendo. Aí o senhor falou assim, ué, mas você não trabalhou, não se esforçou para você multiplicar igual os seus outros colegas? O que ele falou? Não. Então, na prestação de contas, o que escondeu, o que o Senhor falou? Você é muito preguiçoso. E já que você é preguiçoso, eu ia dividir esse 1 com você, né? Você não vai ganhar nada. Eu vou pegar esse bem aqui que eu te dei e vou dar para o que tem 10, que multiplicou, que dobrou os bens. Então, o que significa isso, gente? Eu tenho que trabalhar segunda-feira. Não aguento, vou largar. Vou pedir minha conta. Eu vou viver da minha arte na praia. Todo mundo já falou isso, né? Mas nós somos merecedores do que a gente tem, mesmo sendo pouco. Então, a gente tem que todos os dias continuar sendo merecedores do que temos. Trabalhar, conquistar e agradecer. Gente, nada cai do céu. Esse negócio de ganhar na Mega Sena é para 1 em 1 bilhão. Esquece. As coisas que a gente tem é no trabalho, no esforço, no sacrifício. Nada vem de mão beijada nessa vida. Esse planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações. É uma escola. Eu já dei palestra aqui, já falei sobre isso. Que a gente está aqui para aprender. Então, se você está reencarnado nesse planeta, é para você aprender alguma coisinha que você fez de errado na outra vida. Porque aqui é um planeta de evolução. Nós estamos em constante aprendizado aqui, né? Um hospital, uma escola. Então, não adianta ficar reclamando. Estou com um grande problema. Tenta resolver, vira a página e vida que segue, né? É assim. Desigualdade das riquezas. Isso aqui é um assunto muito falado também, muito criticado. Quem é rico não é porque tem uma vantagem, ele tem uma responsabilidade. Vocês já pararam para pensar, não sei se alguém aqui vai concordar, um empresário, por exemplo, dono de uma indústria, de uma fábrica, ele é responsável por todos os seus funcionários. Ele é responsável por pagar mensalmente esses funcionários, as contas da empresa. Veio a pandemia, não veio? O que esse dono de empresa fez? Ele tinha famílias nas mãos dele. Então a riqueza não é fácil também. A gente pensa, o rico viaja todo ano, tem um carrão, conforto. Sim, mas ele também mereceu isso, ele também trabalhou, ele também conquistou, né? E por que não tem todo mundo? Por que tem um rico e o pobre? Por que tem mais pobre do que rico? Infelizmente, nós temos também o nosso progresso espiritual, nós, seres humanos, eu esqueci o papel. E nem todo homem é laborioso igual o outro. Então, tem gente, vou dar um exemplo, tá? Eu não nasci para ser rica, infelizmente. Eu tenho que ser CLT. Fiquei na minha casa um tempo desempregada, não conseguia fazer nada. Tentei ser Uber, não deu certo. Tentei vender coisa na internet, não deu certo. Gente, eu não sou laboriosa. Eu tenho uma prima que ela pega, ela vai lá, ela vende, ela conquista, ela pega, ela revende. Vocês deu para entender o jeito de cada um? Então, cada um tem um jeito particular de desenvolvimento, de compreensão de mundo, de esperteza, e tá tudo bem. Eu não consigo. Você pode fazer um curso, você pode melhorar, você pode se aprimorar, mas é só para vocês entenderem que cada um aqui está num grau evolutivo diferente. Então não se compare com o outro. Às vezes você acha que o outro está bem. Olha, a grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Você não sabe os problemas que a pessoa tem entre 4 paredes dentro da casa. Tá agora uma onda no TikTok assim, ó. Nossa, ninguém sabe o que acontece na casa do outro. Não sabe mesmo. Ninguém sabe. Porque todo mundo tem problema. E tá tudo bem também. A gente tem problemas pra gente resolver e se acertar, né? E aprender com isso. E qual que é a verdadeira propriedade? Vocês já leram assim no Evangelho, a felicidade não é deste mundo?
E não é mesmo, gente. Quando a gente desencarna, que a gente vai para outro plano, que a gente não tem mais o peso do corpo, a gente vê que aqui é uma luta constante para conquistar as coisas, né? É difícil, mas quando a gente conquista é tão gostoso, não é verdade? E aí quando a gente desencarna, a gente vai lá para o plano espiritual, é que aqui ninguém lembra, porque graças a Deus, Deus deu pra gente o esquecimento. Pensou se você lembrasse de todas as suas vidas passadas? Quem você... Pode falar a palavra, né? Que aqui, né? Quem você de repente tirou um dinheiro, fez mal para a pessoa, né? Então, já pensou se a gente lembrasse de tudo de ruim? Ou também se a gente lembrasse de tudo de bom, a gente seria apegado às pessoas, né? A gente não conseguiria se desvincular, palavra difícil, né? Então, Deus deu para nós o esquecimento, graças a Deus. E a verdadeira propriedade não é aqui, é lá no plano espiritual que a gente vai ter a nossa recompensa. E a perseverança pela felicidade, que não é deste mundo, né? É que um dia a gente vai conquistar. E quem muito recebe, terá mais contas a prestar. Olha que frase pesada. E isso não é só sobre dinheiro não, viu? Nós espíritas temos um peso um pouco maior de responsabilidade que as outras religiões, porque nós sabemos da lei do retorno, nós temos consciência que o que a gente faz aqui vai refletir lá. O espiritismo, então, não estou falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou criticando uma religião, mas eu estou falando que nós somos conscientes do que vai acontecer, né? Então, a gente tem que ter mais esforço, um pouquinho mais, porque a gente já sabe que a gente tem que trabalhar, conquistar, para ganhar no futuro. Emprego da riqueza. Como que a gente faz para empregar essa riqueza adequadamente? Quem tem um negócio, parabéns, continua com o seu negócio, se esforça para ele crescer. Cresceu, conseguiu contratar um funcionário, olha que legal, parabéns. Só que você agora é responsável por uma vida, o jeito que você trata a pessoa, o salário que você dá para a pessoa, a quantidade, o valor, o reconhecimento, olha quanta coisa que engloba, né? Eu vou empregar minha riqueza, ganhei na Mega Sena, fiquei rica, vou gastar tudo, vou pra praia, vou pra Maldivas, não vou ajudar ninguém, ganhei na Mega Sena, E o emprego da riqueza, e aí? E as pessoas estão passando fome? Gente, nós somos tão privilegiados, tem gente que não tem que comer, tem gente que não consegue arrumar emprego, tem gente que não teve oportunidade de estudo. Vocês já pensaram nisso? Então, eu não consegui estudar, estudei só até o Fundamental 1. Tudo bem também, você tem chance de ler um livro, de tentar se esforçar para conseguir arrumar um emprego. Olha, eu trabalho e eu sou muito feliz no meu trabalho, ganho pouco, mas sou feliz. Que bom, parabéns, você entendeu o real sentido, porque não é a quantidade que você ganha por mês, é como você consegue manejar esse dinheiro para que você, né, tenha ali o necessário, dê valor na sua família, nos seus amigos e fique bem com isso. É a expiação que vale, porque tem a expiação e a prova. A expiação, gente, é quando a gente, lá numa vida passada, cometemos uma coisa muito séria, não deu tempo de aprendermos naquela vida, reencarnamos, a gente vai expiar agora. Você foi rico numa vida passada, humilhou seus funcionários, ou não tinha funcionário, era só rico, herdeiro, não fez uma caridade, não fez uma doação. Não que caridade seja só doação de dinheiro, a caridade é muito melhor, muito mais feita com uma conversa, uma palavra, um abraço, tá, gente? Mas enfim, não ajudou ninguém, viveu super bem, uma vida super confortável, reencarnou, reencarnou numa comunidade, uma vida mais simples, tendo que trabalhar de domingo a domingo. Ainda se pergunta, por que Deus é tão injusto comigo? Será que Deus é injusto mesmo? Então a gente tem que colocar ali na balança, né? Que a gente não lembra da vida passada, como eu já falei. Mas resignação, o que é? É você aceitar sem ficar reclamando. É você ter fé, rezar, pedir força para Deus, que eu sei que às vezes não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que ainda ter fé, né? Ter força de vontade. Amai-vos uns aos outros.
Deus fala que é muito fácil amar um amigo, amar o pai, amar a mãe, mas e o inimigo, né? Gente, é muito difícil, eu sei. Às vezes a gente se desentende com a pessoa, a gente fica com uma raivinha assim, né, nervosinho, mas aí a gente tem que pensar, ai, vai fazer bem pra mim? Vai fazer bem pra ele ficar com raiva? Ou às vezes a gente desentende com a pessoa não tá nem aí, ela nem liga, e você fica bravo, fica nervoso, aí faz mal pra você. Por isso que o perdão é importante. A riqueza da inteligência, espalhar ao teu redor os tesouros da instrução sobre o amor. Você tem um pagamento bom, você trabalha esforçado, sobrou um dinheirinho ali. Ah, eu vou ser inteligente. Eu aprendi o seguinte, gente, a gente também só pode ajudar financeiramente quando a gente tem condições. Você também não vai tirar do seu salário, né, apertado ali, da sua família, do seu sustento, para dar para os outros. A gente tem que ajudar conforme a gente pode. Mas é como eu falei, a riqueza da inteligência, tem que ser inteligente. A gente pode ajudar também, de repente, com uma conversa ali, né, uma ajuda, como eu já falei anteriormente. Às vezes a riqueza não é só dinheiro, como eu já falei. É um apoio, uma ajuda. Isso também é muito importante. Às vezes 5 minutos que você dá atenção para uma pessoa que está em depressão, já muda a cabeça e o dia da pessoa, já ajuda. Então, desprendimento dos bens terrenos, eu já falei que o apego aos bens terrenos, ele é um dos maiores obstáculos para o nosso adiantamento moral e espiritual. Então, eu sei que é difícil, às vezes a gente vai lá, ai, no maior sacrifício consegui comprar um carro, porque eu andava de ônibus até ontem. O que acontece? Não quero que ninguém suje meu carro, que risca, que entra com o pé sujo. A gente fica ali, ó, apegado ao bem. Não vou vender meu carro nunca, vou ficar com o mesmo carro, estou pegado ali ao carro. Só que o que acontece se você ficar pegado a esse carro? O carro ele vai quebrar. Nada é para sempre. Estou errada? Nada é para sempre. Nem a gente é para sempre, porque é um carro, né, que é um bem material. Não vai acontecer em nome de Jesus, mas pode acontecer que você bata esse carro. Ele vai ficar como ele era antes, por mais que você conserte, né, mãe? Ela tá rindo porque ano passado eu bati o meu. Então você não pode ter apego material, porque os bens materiais vêm e vão. E a gente tem que entender que nada é nosso. Gente, nem o nosso corpo é nosso. Deus deu um empréstimo para vocês, para nós, para mim. Isso aqui, isso aí é um empréstimo. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Quando falam, eu não vou em tal religião porque fala que não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada daquela religião. Não é isso. É porque a gente tem que cuidar do nosso corpinho, da nossa saúde. Porque é um empréstimo, não é nosso. Então olha que interessante, a pessoa que é apegada ao carro, aos bens materiais, nem o corpo dela é dela. Deu para entender? Nem o corpo é nosso, né? Então nós temos que tentar pular esse obstáculo, né? Para o nosso adiantamento moral e espiritual, como eu já falei. Deus, ele confiou e emprestou o corpo para a nossa evolução e aos poucos nos desvincularmos da dívida que temos com Deus. Aquela pessoa que reencarna e não consegue se desprender dos bens terrenos, é bem complicado. Vou contar uma situação, tá? Pode contar uma situação real? Eu sou médium. E a minha tia, uma das, né, mãe? Ela desencarnou, teve câncer faz muitos anos atrás. E ela veio, eu psicografei uma mensagem dela. E ela era um doce de pessoa, um amor, mas ela era muito apegada aos bens materiais, às coisinhas dela. E ela escreveu assim na mensagem: nossa, como é difícil. Eu fui no meu quarto e eu senti a dor de não poder pegar na minha escova de cabelo, de não poder pegar no meu livro que eu lia todas as noites, de não poder dormir na minha cama. Olha como nós somos apegados à matéria, gente. E ela não era apegada a dinheiro. Coisa simples do dia a dia, entendeu? Então por isso que eu falo pra vocês, não fiquem apegados. Porque quando a gente desencarnar, olha como é difícil se desprender. E ela ficou um tempão. Quando ela finalmente conseguiu, aí ela foi encaminhada para uma escola. Mas ela estava entre o plano espiritual e a terra ainda, sabe? Mas enfim, deu tudo certo. Então, qual a conclusão que a gente tira disso?
O desprendimento dos bens terrenos é a virtude que capacita o homem a valorizar os bens materiais que Deus lhe concedeu. Então, se a gente se desprende, a gente automaticamente evoluiu. Opa, pulamos aquele degrauzinho, consegui. E o oposto disso? Você vai criar mais uma dívida. Vou dar um exemplo concreto. Você faz um empréstimo no banco, certo? Você tem que pagar esse empréstimo, se você suja seu nome, a dívida vai aumentando. Aí você vai lá, empréstimo consignado, pior coisa que tem. Você vai lá e renova o seu empréstimo. Você está pagando o seu empréstimo, sua dívida? Você está pegando o dinheiro e aumentando a sua dívida. É a mesma coisa que ficar preso aos bens terrenos. Você não cumpriu aquilo ali que Deus te propôs e você ainda acumulou mais uma dívida ali. Ficou mais preso ainda aos bens. Então, gente, se Deus concede isso para nós, essa chance, essa oportunidade, vamos agarrar, né? Saber utilizar o benefício, esse benefício para todos, e desprender dos bens terrenos como benefício, e estar ciente de que a sua posse é transitória, ou seja, nada é para sempre. A gente está aqui hoje, a gente não sabe do amanhã. E nós temos que direcionar essa riqueza, né, tanto material quanto moral, somente para a prática do bem. Tudo bem? Então é isso. Agora eu vou passar, eu não, né, eles, por gentileza, uma música que, embora não seja espírita, a letra dela é muito bonita, acho que todo mundo conhece. Eu quero que vocês prestem atenção na letra, ela tá pela metadinha, eu cortei. E depois eu vou comentar ela, pra gente finalizar, tá bom? Deu piripaque justo agora. Calma que vai. Aperta ESC. Aí. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Então, pessoal, como Zaqueu, eu espero que vocês também se entreguem a Deus, não somente nesta noite, não somente quando vocês vêm ao Centro Espírita, mas todos os dias da vida de vocês. E que Jesus entre na casa de vocês todos os dias. Obrigada.
Nós agradecemos nossa companheira Mariane, né, companheira de ideal espírita. Então, como a Mariana disse, como eu disse no início, nós temos que ser sempre lembrados, para nós podermos refletir e buscar sempre mais, porque a doutrina espírita ela não te dá ilusões, ela não te passa ilusão, ela te passa a verdadeira vida, que é a vida eterna. Todas as religiões, todos nós sabemos da vida eterna, mas a doutrina espírita te mostra a vida eterna, que a vida eterna é isso, encarnações e reencarnações. Então não tem ilusão de que você vai lá e vai fazer alguma coisa e tudo que você plantou, você plantou espinhos e vai colher flores. Então não é isso, não existe ilusão. Muito bem falado, muito bem lembrado, para nós refletirmos. Então esse é o objetivo da doutrina espírita, mostrar claramente o caminho para nós seguirmos, para a nossa própria evolução e a nossa felicidade futura, porque nós estamos esperando ainda a felicidade, que, como disse a nossa companheira Mariana, a felicidade não é desse mundo que nós todos sabemos. Que todos tenhamos assim bons motivos para refletirmos e que a semana, né, que termina e a próxima, até a próxima lição, a próxima sexta, seja muito proveitosa no caminho do bem, do amor ao próximo. Nós estamos aqui para nos melhorarmos a cada dia. Não é fácil, mas a batalha é conosco mesmos, né? Então, a partir de agora, nós vamos convidá-los a ir lá para a salinha, porque nós vamos ter a aplicação dos passes magnéticos, que nada mais é do que uma vibração, né, que nós encarnados, a serviço da espiritualidade, né, apoiados e amparados, a espiritualidade que nos conduz, vamos transmitir uns aos outros. Muito obrigado, tenhamos toda uma boa noite, um bom final de semana.